Olá, esse é o canal Papo Católico e tem um vídeo que eu tô com uma vontade de fazer faz muito tempo e vamos a ele hoje. Existem alguns neo-ateus usando o paradoxo de Epicuro, que foi um filósofo nascido em 341 a.C. e falecido em 271 a.C., para combater a existência de Deus. Ok, até aí até aí tudo bem. Problema que eles não usam isso para combater a existência de um Deus, eles usam isso para combater a existência do Deus cristão. E aí começa o verdadeiro problema, porque o paradoxo de Epicuro, ele é excelente em lógica e ele é péssimo em premissas. Claro, ele não tinha conhecimento ainda de Cristo, do Deus cristão, ele nasceu antes de Jesus Cristo. Não era essa a intenção, certamente, quando ele fez esse diagrama. Mas a lógica é muito boa. Então, eu vou pôr na tela aí na edição para você ver o paradoxo de Epicuro, né? Mas é o seguinte, aqui diz, começa assim, o mal existe? Sim. Deus sabe que o mal existe? Daí tem aquelas setinhas, né? Se não, então ele não é onisciente. Caiu por terra a questão da onisciência de Deus. Se Deus sabe que o mal existe, vem uma outra pergunta. Deus pode acabar com o mal? Aí tem duas respostas. Se não, ele não é onipotente, porque ele não pode acabar com o mal. E se sim, Deus quer acabar com o mal? Vem outra pergunta. Daí que se abrem duas respostas. Não, Deus não quer acabar com o mal. Bom, então ele não é bom. Sim, então por que o mal existe? Aí vem três setinhas, né, respostas possíveis. Para nos testar. Bom, se ele é onisciente, já sabe o resultado e não precisa nos testar. Outra pergunta. Satã. Se ele é onipotente e bondoso, teria destruído Satã. Então por que o mal existe? Livre-arbítrio. Aí vem outra pergunta. Deus poderia ter criado um universo com livre-arbítrio e sem o mal? Se não, vai o diagramazinho para uma resposta. Então ele não é onipotente. E se sim, então ele não é bom. Bom, a lógica parece ser muito boa, né? O que Epicuro não sabia, né? Aqui no paradoxo de Epicuro, é a descrição do Deus cristão, né? Vamos começar aí por partes e ver aonde estão os erros se nós compararmos esse paradoxo de Epicuro ou tentarmos fazer essa abominação que alguns neo-ateus fazem de comparar esse diagrama de Epicuro com a doutrina cristã tentando desmentir o Deus que a gente acredita que é onipotente, onisciente e onipresente. Onipotente tem toda a força, onipresente está em todos os lugares e onisciente sabe todas as coisas. Bom, vamos lá. O mal existe? Sim. Deus sabe que o mal existe? Claro, Deus sabe que o mal existe, né? Então a gente vai para frente. Essa é a resposta cristã. Sim, Deus sabe que o mal existe, claro. Aí vem outra pergunta. Deus pode acabar com o mal? Sim, Deus pode acabar com o mal. Então não faz sentido a gente dizer que Deus não poderia acabar com o mal. Ele pode acabar com o mal, se ele quiser. Deus quer acabar com o mal? Aqui tem. Se não, não. Então ele não é bom. Aqui já começa o pepino se você comparar a doutrina cristã. Ou, sim, então por que o mal existe? Bom, Deus quer acabar com o mal? Sim, claro que Deus quer acabar com o mal, né? Mas aqui tá, não, então ele não é bom. Bem, vamos lá. A doutrina cristã diz que Deus consegue, como ele é todo poderoso, tirar algo bom de algo ruim. Carta aos Romanos 8:23 diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, não é porque Deus não queira imediatamente acabar com todo tipo de mal que ele não seja bom. Isso significa que Deus pode usar o mal para um bem maior, por exemplo, a salvação eterna. Quantas pessoas voltaram para Deus diante de uma dor, diante de uma decepção, diante de um sofrimento? Muitas. Claro, você vai dizer, mas muitas pessoas também diante do sofrimento se afastaram de Deus. Perfeito. Mas o que nós vemos é que existe uma correlação entre sofrimento
e a busca de Deus, uma correlação clara. Os países mais cristãos são os países mais sofridos, né? É possível Deus tirar algo de bom do sofrimento. Então não tem essa opção aqui no paradoxo de Epicuro, né? Ele quer acabar com o mal, sim, mas ele não o faz porque para acabar com o mal, às vezes é preciso acabar com quem é a origem do mal, que seria um ser humano que o próprio Deus quer salvar. Então aí começa o pepino, né? Às vezes para acabar com o mal, você precisa acabar com quem pratica o mal. Ah, mas Deus não é onipotente e poderia fazer isso? A onipotência de Deus significa que Deus pode fazer todas as coisas, desde que todas as coisas estejam dentro de uma verdade. O que é isso? O conceito de onipotência é o seguinte: Deus pode todas as coisas, sim, desde que isso não vá contra a sua natureza e desde que isso não vá contra uma verdade. Deus pode deixar de amar o homem? Resposta: não. Porque é a natureza de Deus amar sempre os homens. Então significa que ele não é onipotente? Não. Significa que essa noção de onipotência colocada aqui é uma noção errada. Os cristãos não veem a onipotência dessa maneira. Deus pode odiar alguém? Não. Porque Deus é só amor, a sua essência é amar. Isso significa que ele não pode odiar, então ele não é onipotente? Não. Deus pode fazer um triângulo com 4 lados? Não, porque se Deus pegar um triângulo e fazer esse triângulo ficar com 4 lados, esse triângulo deixa de ser triângulo e vira um quadrado. Ou seja, Deus pode transformar um triângulo num quadrado, mas Deus não pode fazer um triângulo com 4 lados, porque isso vai contra a verdade. Um triângulo, para ser triângulo, ele precisa ter 3 lados. Deus consegue fazer um círculo quadrado? Não, mas não significa que ele não seja onipotente. Então já começa aqui o pepino na definição do que é onipotência de Deus. Vamos continuar. Então, por que o mal existe? Para nos testar? Sim, para nos testar. E aí vem aqui a resposta. Se ele é onisciente, já sabe o resultado e não precisa nos testar. Santo Agostinho diz que, de fato, isso é verdade. Quando Deus põe à prova Abraão pedindo o sacrifício de Isaac, né, que diz que ele é recompensado como pai da fé e tal, na hora que ele vai sacrificar o seu filho aparece um anjo, né, aquela história do Antigo Testamento. Santo Agostinho diz, na opinião dele, que Deus já sabia o que Abraão ia fazer. Mas se Deus sabia, por que ele testou Abraão? Primeiro, para ele ter mérito, né? Ele fez, então ele teve mérito, um mérito de ser chamado pai da fé. E segunda coisa, e principalmente, para Abraão se conhecer. Então, não é que esse teste era para Deus conhecer Abraão. Esse teste era para saber quem Abraão era, se conhecer. Os testes nem sempre são para Deus nos conhecer, ou quase nunca são. Os testes são para nós nos conhecermos perante Deus. Então, essa resposta aqui também vai por água abaixo. Se Deus é onisciente, já sabe o resultado, não precisa nos testar. Precisa, porque nós não nos conhecemos. O teste é para a gente se conhecer. Então, mais uma resposta que é lógica, mas não bate com a lógica cristã, né? Não tem lógica para a doutrina cristã. É um Deus sendo atacado que não é o Deus cristão. Então, por que o mal existe? Eles colocaram Satã. Bom, se ele é onipotente e bondoso, teria destruído Satã. Aqui é um problema também com o Deus cristão. Por quê? Porque Deus é incapaz, primeiro, de voltar atrás nas suas escolhas. Se ele é onisciente, onipotente, onipresente e as suas decisões são perfeitas, Deus não volta atrás. Não tem sentido Deus se arrepender. Deus não se arrepende. Qualquer coisa que a gente vê na Sagrada Escritura, dizendo que Deus mudou a sua vontade, é tal somente uma figura de linguagem. Deus não se arrepende, as suas vontades são plenas. Não é a gente que pede que a vontade de Deus mude. Nós pedimos que a vontade de Deus se realize, que nós, seres humanos, aceitemos a vontade de Deus. Então, se ele é onipotente e bondoso, teria destruído Satã. Pelo contrário, se Deus condicionasse a existência dessa criatura, né? Vou repetir, aqui nessa época não se tinha
essa visão de Satã como uma criatura de Deus, né? Talvez aqui, né, nesse momento, talvez ele não tinha essa, eu não estudo filosofia, mas ele não tinha essa visão cristã de Satanás como uma criatura de Deus. Deus não criou o mal. Outro problema no paradoxo do Epicuro. Deus não criou o mal. Deus criou um anjo bom, que por livre-arbítrio, livre vontade, se tornou mal. Então, quando diz aqui aqui, por exemplo, Deus poderia ter criado um universo com livre-arbítrio e sem o mal? Sim, e foi exatamente o que Deus fez no paraíso, né? No Éden. Nós acreditamos que Deus criou um universo com livre-arbítrio e sem o mal. Sim, foi isso. Ele criou. Então aqui diz, então ele não é bom, né? Como se desde o princípio as coisas fossem tortas. Não, as coisas ficaram tortas por causa do ser humano, não por culpa de Deus. Então esse paradoxo do Epicuro, mais uma furada, é que ele parte do princípio que o mal sempre existiu. E essa não é a doutrina cristã. Nós acreditamos que o mal foi uma negação do bem num determinado momento, foi uma criatura de Deus que era boa, ou seja, o mal não existia desde o princípio, e que se corrompeu. E aqui a pergunta, Deus poderia ter criado o universo com livre-arbítrio e sem o mal? Se a resposta fosse não, então ele não é onipotente. Perfeito, até aí a lógica está certa. Então veja, o paradoxo de Epicuro, ele é um paradoxo com bastante lógica, mas que ataca uma caricatura de Deus. Não pode ser usado para a definição cristã de Deus, e nem do mal, e nem do livre-arbítrio de Deus, e nem da onipotência de Deus. Por isso, meu amigo ateu, se você é um neo-ateu e está felizinho porque você decorou o paradoxo de Epicuro para atacar um cristão, fica a dica, não passe vergonha, não deu certo. Valeu, até a próxima, se inscreva no nosso canal. Tchau, tchau.